Bom dia, meus queridos alunos da Escola Paulo Dantas. Aqui é o professor Odilon Pimentel. Vamos começar a nossa aula de Física. Hoje é a nossa 19ª semana, na data de 20 de julho, né? Então, vamos estudar sobre o que hoje, professor? Bom, até semana passada nós estávamos estudando sobre velocidade média, né? A gente aprendeu que é possível calcular a média, né, da velocidade, mesmo porque existem variações na velocidade. A velocidade pode aumentar, pode diminuir. Aquele móvel, por exemplo, se for um automóvel, pode parar, né? E como eu disse, diminuir ou aumentar a velocidade. Então a gente tira uma média de todas essas velocidades durante o trajeto. Então ele vai sair de um ponto A a um ponto B, ele vai percorrer uma distância e ele vai gastar um determinado tempo para poder percorrer isso. Se eu conheço a distância e eu conheço o tempo, eu posso dividir a distância pelo tempo. A unidade de medida distância pela unidade de medida do tempo. E aí eu vou obter a velocidade média. Se a distância está em quilômetro e o tempo eu medi em metros, se a distância eu medir em quilômetros e o tempo eu medir, por exemplo, em horas, eu vou ter metro por hora. Se a distância eu medir em quilômetro e o tempo em hora, eu vou ter quilômetro por hora. Se a distância eu medir em metros e o tempo eu medir em segundos, eu vou ter metro por segundo. Então, é isso que a gente aprendeu na aula passada. A gente agora vai estudar hoje sobre a aceleração escalar média, né? Então, a aceleração escalar média é calculada através da variação do módulo do vetor velocidade ao longo de um intervalo do tempo, né? Assim, trata-se de uma grandeza escalar. Então, olha só a formulazinha, parece muito com a fórmula da velocidade média, certo? A aceleração média, né, é igual à velocidade dividido pelo tempo. Percebam que antes a velocidade estava aqui, né? A velocidade média, né? Então, a aceleração média é a divisão da velocidade pelo tempo. A aceleração média é a divisão da velocidade pelo tempo. No nosso dia a dia, usualmente, o termo aceleração utiliza-se quando nos queremos referir a um aumento da velocidade de um determinado objeto. No entanto, o termo aceleração tem um significado mais vasto. Sempre que há uma variação de velocidade em valor, direção ou sentido, é porque ocorreu uma aceleração. Então veja só, vamos entender o que é aceleração. A aceleração é a variação da velocidade. Como assim, professor? Quando a velocidade de um móvel aumenta, eu tive uma aceleração. Toda vez que ela está aumentando, eu tenho uma aceleração positiva. Está aumentando a velocidade. Quando eu estou diminuindo a velocidade, eu tenho também uma aceleração, mas é uma aceleração negativa, que a gente costuma chamar de desaceleração. Está entendendo? Quando a aceleração se mantém constante, ela nem aumenta e nem diminui, né? A velocidade, aliás, se mantém constante e não existe um aumento da velocidade, ou seja, uma aceleração, e nenhuma diminuição dessa velocidade, ou seja, uma desaceleração. Então eu digo que a aceleração ela é nula, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Isto quer dizer que o corpo que aumentar ou diminuir de velocidade, né? Se a sua velocidade aumentar, a sua aceleração vai ser positiva. Estão entendendo, né, o que é aceleração? É o aumento da velocidade ou a diminuição da velocidade. Se, por outro lado, diminuir a velocidade, teremos uma aceleração negativa, porque está diminuindo a velocidade. Sempre que a velocidade é constante, ela nem aumenta e nem diminui, fica ali 50 km por hora, não passa disso, qual é a aceleração? Zero, porque nem aumentou e nem diminuiu. Então eu digo que se a velocidade se manter constante, eu vou dizer que a aceleração ela é nula. A unidade do sistema internacional utilizada para exprimir a aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas eu posso usar quilômetro por hora ao quadrado? Pode, matematicamente pode, mas usualmente, né, o sistema internacional de medidas adota, né, essa unidade de medida da aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. Professor, certo, estou entendendo que aqui é o metro,
né, por segundo. E esse quadrado quer dizer o quê? Quer dizer que cada segundo que passa, a velocidade ela é aumentada um pouquinho, certo? Pois estamos a dividir uma diferença de velocidades que se mede em metro por segundo por um intervalo de tempo expresso em segundos, certo? Então, cada segundo que vai estar passando vai estar aumentando. Por exemplo, eu posso estar indo de 10 km por hora a 20 km por hora, depois para 30, 40, 50, 60 por hora, 70, 80. Perceba, estão percebendo que eu estou pulando de 10 em 10? Qual é a aceleração média aí? A aceleração média é de 10 km por hora ao quadrado. Entenderam? Esse aumento de velocidade, né, é que eu vou calcular o quanto cada, né, segundo que passa, o quanto eu estou aumentando. Então vejam só, vamos fazer um exemplo aqui. Uma partícula, né, não está dizendo que partícula é essa, pode ser uma bala, pode ser qualquer coisa, né? Uma partícula, primeira coisa que a gente tem que fazer, lembre-se, o que é que eu faço primeiro, professor, quando eu estou resolvendo uma questão de cálculo de física? Eu faço a fórmula, né? Aceleração média é igual a velocidade dividido pelo tempo. Vou colocar aqui a aceleração média, a velocidade, né, o ΔV, e aqui vou colocar o tempo. E vamos ler o texto e extrair do texto as informações que eu preciso para resolver esse problema. Uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo uniforme variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é de quanto? Perceba que vai ser metro por segundo, né? Tanto é que a resposta está aqui, metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Eu não sei qual é a aceleração, tanto é que ele está perguntando qual podemos afirmar que a aceleração da partícula é de, ele quer saber a aceleração média, então já coloco uma interrogação aqui na aceleração média. A velocidade, né? Ele não colocou aqui a velocidade, ele colocou a distância, certo? Para me calcular a velocidade, eu vou ter que fazer o seguinte, lembra que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo? Então, olha só, velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Ele está me dando aqui ó, a distância e o tempo. Então, velocidade média aqui vai ser igual a 100 dividido por... Mas que vai ser por 5, né? Então, velocidade média vai ser igual a 100 dividido por 5, 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Essa é a velocidade. Perceba que lá em cima não está dando a velocidade. Eu vou ter que calcular a velocidade. Calculei aqui a velocidade. Velocidade 20 metros por segundo. Cuidado com isso. O tempo. O tempo está valendo os mesmos 5 segundos, né? Porque gastou 5 segundos. Certo? Então, 5 segundos. Colocando tudo aqui na formulazinha, eu tenho a aceleração média igual à velocidade, que é 20, dividido pelo tempo, que é 5. Então, a aceleração média vai ser igual a 20 dividido por 5. Né? 20 dividido por 5 vai ser igual a 4. Né? 4 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Significa que cada segundo que passa, aumenta a velocidade em 4 metros por segundo. Então, a resposta certa é a letra B aqui, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pode ser, preste atenção, pode ser que a questão já traga a velocidade. Eu já poderia estar trazendo aqui, uma partícula estava a uma velocidade de 20 metros por segundo. Então não precisa você descobrir qual é a velocidade. Mas se ele está dizendo só o espaço percorrido e o tempo, antes eu vou ter que calcular a velocidade média para poder colocar aqui a velocidade, 20 metros por segundo. Eu vou ter que fazer isso antes. Né? Mas se a questão já vier trazendo a velocidade, não precisa fazer o que está aqui embaixo, ok? Não vai precisar fazer. Não precisa. Um automóvel, vamos lá, mais uma questão. Um automóvel parte do repouso com a aceleração constante 2 metros por segundo ao quadrado. Perceba que já está sendo dada a aceleração. Depois de quanto tempo ele atinge a velocidade de 40 metros por segundo? Ele está dando a aceleração. Toda vez que vier metro por segundo ao quadrado, isso não é velocidade, isso é aceleração, né? A variação da velocidade.
E aqui ele está dando 40 metros por segundo, não é o quadrado. Então, isso é velocidade. Ele tá dando a aceleração e a velocidade. E ele quer saber o quê? Depois de quanto tempo ele atinge a velocidade tal. Ele quer saber o tempo. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o que mesmo? A fórmula. Então, coloco logo aqui a fórmula. A aceleração média é igual a velocidade dividido pelo tempo. A aceleração média, a velocidade e o tempo. Vamos lá. Um automóvel parte do repouso com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E já está dando aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado. Ele está dando a velocidade está aqui, ó, velocidade de 40 metros por segundo, né? Então, velocidade de 40 metros por segundo. Ele quer saber quanto tempo levou para atingir, né, essa velocidade de 40 metros por segundo. Interrogação aqui. Substituindo os valores, no lugar de AM, eu tenho que colocar, tenho 2. Igual a ΔV. Quem é ΔV? 40. A velocidade é 40. Dividido pelo tempo. Certo? O que é que eu vou fazer aqui agora? O ΔT vem para o lugar do 2, o 2 vem para o lugar do ΔT. Toda vez que você quiser saber o tempo, troca de lugar. Tempo no lugar aqui da aceleração, aceleração no lugar do tempo. Vai ficar ΔT é igual 40 fica onde está, dividido por 2. O tempo vai ser igual 40 dividido por 2, 20. 20 o que? Olha, observe, segundo ao quadrado, segundo. Então aqui vai ser segundos também. Certo? 20 segundos. Então a resposta certa, a letra B, 20 segundos. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo no privado, né? Eu peço a vocês, estudem, não deixem de assistir esses vídeos, né? Não esmoreçam, não deixem a ignorância que está nos rodeando tomar conta da gente no momento agora que a gente mais precisa de estudo. Esse é o momento que a gente precisa mais de conhecimento, né? Tem muita gente aí que está se deixando vencer pela ignorância. Não é o nosso caso. Se você assistiu esse vídeo até o fim, você está interessado em aprender. E quando você está aprendendo alguma coisa nova, cada vez que você aprende uma coisa nova, você se liberta um pouquinho, certo, das amarras da ignorância. Então, a todos vocês, um abraço e até a próxima aula. Tchau.